Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 15. Gálatas, capítulo 3, verso 15. Para aqueles irmãos que estão nos visitando, nós estamos em uma breve série na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Há muitos irmãos preciosos que são novos convertidos aqui na igreja. Alguns outros estão prestes a se tornar membros. E Deus propôs ao nosso coração essa série em Gálatas para nos orientar quanto às doutrinas elementares da nossa fé. Portanto, esse é o motivo da nossa breve série de exposições em Gálatas. Hoje nós vamos estudar um pouco o capítulo 3. Portanto, por óbvio, nós já passamos pelos capítulos 1 e capítulo 2. Mas eu gostaria de fazer uma breve introdução aqui para aqueles que porventura não tiveram presentes quando essas mensagens foram pregadas, ou que se esqueceram por ocasião do lapso temporal, desde a última pregação. Pois bem, meus irmãos, Gálatas foi o primeiro documento escrito pelo apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita logo após a primeira viagem missionária, quando muitos irmãos preciosos estavam deixando o judaísmo e estavam dando seus primeiros passos dentro do cristianismo. Portanto, seria uma coisa muito óbvia, muito natural até, que aquelas pessoas recém-saídas do judaísmo quisessem trazer aspectos do judaísmo para dentro do cristianismo. Alguns irmãos, de fato, se comportaram dessa maneira. Eles eram mestres, eles eram pregadores, e eles queriam trazer alguns aspectos da lei de Moisés, como as dietas cerimoniais, a guarda do sábado, a circuncisão, de dentro do judaísmo para o seio do cristianismo. Esses irmãos que queriam trazer essas práticas judaizantes para o cristianismo ficaram conhecidos como judaizantes. A prática desses homens, esse falso ensinamento, trouxe sérios problemas para a igreja. Por quê? E esse é o cerne, o motivo principal de Paulo ter escrito a sua primeira carta. Dentre as 13 que Paulo escreveu, Gálatas foi a primeira. E por que foi que Paulo escreveu? Porque se nós, enquanto igreja, aceitássemos o comportamento desses homens, seria o mesmo que nós afirmarmos que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não teria sido suficiente. Por quê? Porque se nós nos apropriamos por meio da fé da mensagem da cruz e ainda precisamos guardar o sábado cerimonial, por exemplo, então o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Se nós nos apropriamos por meio da fé da mensagem da cruz ensanguentada e precisamos 3 vezes, todos os anos, viajar até Jerusalém para participarmos dos tabernáculos, da Páscoa, do Pentecostes, então a cruz não foi suficiente. Se nós ainda temos que nos preocupar com animais cerimonialmente puros e animais cerimonialmente impuros, então a cruz não foi suficiente. Portanto, é por causa disso que Paulo escreveu aos Gálatas, para nos libertar do jugo da lei, para que nós possamos de fato e em verdade sermos salvos por aquilo que Jesus fez por nós. Porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente, foi perfeito e foi eficaz. Se você tem Cristo, você tem todas as coisas. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude do ser de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. A manifestação da glória desse Deus Todo-Poderoso. Esses judaizantes também se levantaram contra o apóstolo Paulo. Eles diziam que Paulo tinha tanto sucesso ao plantar igrejas, porque Paulo pregava um evangelho esvaziado, um evangelho diluído. Porque Paulo fazia com que aqueles irmãos tão somente acreditassem em Cristo por meio da fé, à luz do Evangelho. E dessa maneira eles atacavam o apóstolo Paulo sob 2 pilares. Eles diziam que a mensagem que Paulo pregava não era genuína, e em segundo lugar eles diziam que Paulo, por ter sido chamado por Jesus em um outro momento, quando Jesus já havia formado aquele grupo de 12 apóstolos iniciais, que por causa disso Paulo não tinha de fato uma genuína autoridade apostólica. Então, se você em casa fizer uma leitura atenta, ou se você for no YouTube para ver as mensagens anteriores, você vai perceber que no capítulo 1, o apóstolo Paulo prova que a mensagem que ele havia recebido era de fato uma mensagem genuína. E ele prova isso de uma maneira tão categórica que ele chega ao ponto de dizer que se qualquer um outro pregador, ou mesmo um anjo de luz, pregar uma mensagem diversa da que ele já estava pregando, que a igreja viesse a considerar o quê? Anátema. Amém? No segundo capítulo, Paulo vai defender a sua autoridade apostólica. Ele vai explicar como foi o seu primeiro encontro com os apóstolos, a maneira como eles conversaram, e bem assim a forma como o colégio apostólico recebeu e o encaminhou naturalmente
por ordem do próprio Senhor Jesus, ao ministério em meio aos gentios. De modo que no capítulo 2, Paulo prova por A mais B que ele era tão apóstolo como qualquer dos demais. Contudo, quando nós chegamos à altura do capítulo 3, nós percebemos que, infelizmente, alguns irmãos já haviam se deixado contaminar. Aqueles falsos pregadores, aqueles irmãos conhecidos como judaizantes, eles já haviam contaminado parte daquelas igrejas. Entenda que Gálatas não foi escrito para uma única comunidade. Gálatas foi escrito para todas as igrejas que Paulo havia plantado por ocasião daquela primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária está em Atos, capítulo 13, até o capítulo 15. Portanto, o que ocorre? Agora a missão do apóstolo Paulo é sanar, é curar, é libertar aqueles irmãos que haviam sido contaminados. É por isso que no capítulo 3 ele começa de uma maneira tão chocante. Às vezes, quando nós não temos esse contexto e nós lemos Gálatas capítulo 3, versículo 1, nós nos perguntamos, mas por que Paulo soa até intransigente, aparentemente, quando ele trata as igrejas dessa maneira? Paulo diz, ó insensatos Gálatas, quem foi que vos fascinou a vós perante os olhos? Cristo já foi exposto como crucificado. Em outras palavras, Paulo está perguntando o seguinte, o que foi que vocês viram que se tornou mais importante para vocês que a cruz ensanguentada de Cristo Jesus? Eu quero que vocês me respondam isso. Será que vocês vão começar no espírito e vão terminar na carne? Então Paulo começa a tratar daqueles irmãos, a lidar com aqueles irmãos. De modo que no versículo 5 do capítulo 3, ele faz algumas perguntas retóricas que nós precisamos obrigatoriamente responder com um sim. Olhe para Gálatas capítulo 3, versículo 5. O que é que Paulo diz? Aquele que vos concede o Espírito Santo e que opera milagres no meio de vocês, ele faz isso por meio das obras da lei ou da pregação da fé? Ele faz isso como, irmãos? Por meio da lei ou da fé? Da fé. Nós precisamos responder afirmativamente que tudo que nós temos experimentado hoje, para a glória de Deus, é por meio de quê? Da fé. Então agora Paulo vai pegar um exemplo do Antigo Testamento para amarrar o argumento dele. Os judeus se vangloriavam de descenderem de quem? De Abraão, porque eles achavam que Abraão tinha sido tão perfeito, mas tão perfeito que Deus o escolheu para, por meio da perfeição dele, criar toda uma linhagem. Abraão, irmãos, foi imaculado? Abraão foi perfeito? Abraão nunca cometeu pecado? É claro que não. Abraão vivia no meio do paganismo e adorava a deuses pagãos. Por que é que Deus foi até lá e o pinçou do meio do paganismo e fez promessas a ele? Porque Deus foi gracioso, misericordioso. E é isso que Paulo nos diz. Se nós vivemos essa maravilha, que é ser igreja por meio da fé, resposta do versículo 5. É o caso de Abraão, versículo 6 do capítulo 3. Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E nós estudamos do verso 6 até o verso 14 o que isso significa. De modo que no verso 14, Paulo conclui esse argumento dizendo o seguinte: para que a bênção de Abraão pudesse chegar até nós, os gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. Ele está reiterando o que ele havia dito no versículo 5. Pela fé nós recebemos o Espírito ou é por meio do nosso mérito? É pela força do seu braço, meu irmão? É pelo seu sobrenome? É pela casa bacana que você tem? É pelo carro do ano que você anda? Não, é por meio de quê? Da fé. Meus irmãos, Gálatas foi escrito com esse objetivo. Portanto, nesse ponto não pode haver dúvida. Por que é que você vai morar no céu? Porque você é gente boa? Porque você foi bem educado pela sua mãe? Claro que não, se bem que você foi, eu sei. Você vai estar na glória com Abraão e todos os demais eleitos, porque você se apropriou por meio da fé do evangelho, da mensagem da cruz ensanguentada. Então agora vem uma pergunta que provavelmente todos nós já nos fizemos em algum momento da nossa jornada. Qual, pois, é o motivo da lei? Com que objetivo Deus nos deu a lei? Você já se fez essa pergunta? Eu já me fiz essa pergunta em algum momento da minha vida. Hoje à noite nós vamos responder, tá bom? E concluir o argumento do capítulo 3. Portanto, meus irmãos, Paulo já nos provou que Abraão também foi salvo por meio da fé. E se Abraão foi salvo por meio da fé, e a lei obviamente só veio depois de Abraão, resta provado que o plano original de Deus
era nos salvar por meio da fé ou por meio das obras da lei? Por meio da fé. Todo mundo consegue ver isso? Pois bem, é o que Paulo vai dizer no versículo 15, quando ele usa uma expressão cotidiana. Ele diz assim no princípio do versículo 15: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A palavra não diz, e aos descendentes, como se Abraão tivesse muitos, porém como de um só. Ela diz, e ao teu descendente, que é quem? Que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Verso 18, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a quem? A Abraão. Portanto, no versículo 15, quando Paulo diz, falo como homem, Paulo procura pegar um exemplo do nosso cotidiano, algo que nós usamos costumeiramente, como que se, através de uma expressão familiarizada, nós pudéssemos olhar para o versículo 15 e respondermos e nos comportarmos da seguinte maneira: ah, é verdade, eu já vivi essa experiência. Paulo diz assim, olha, eu vou dar um exemplo do cotidiano, eu vou falar como qualquer um. Quando nós, seres humanos, damos a nossa palavra, entramos em acordo com alguém, nós, seres humanos, de carne e osso, imperfeitos, pecadores, como você e eu, esse acordo tem validade, sim ou não? Mas é claro que sim. Como pessoas humildes que somos, nós às vezes falamos o seguinte, olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas a minha palavra, essa eu mantenho. Se eu te disser que é sim, é sim. Se eu disser que é não, é não. Portanto, Paulo está dizendo no versículo 15, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ninguém lhe acrescenta coisa alguma. Se nós seres humanos, quando entramos em aliança, essa aliança produz efeito, agora Paulo vai dizer no versículo 16, imagine uma aliança que é feita com o próprio Deus, que é justamente o que aconteceu com Abraão. Entenda, Deus não disse que a promessa seria aos descendentes de Abraão, não. Deus firmou uma promessa específica, há um pacto específico aqui. Deus disse, e ao teu descendente Abraão, eu estou prometendo isso, por meio dele serão abençoadas todas as famílias da terra. Todos nós que aqui estamos não somos abençoados por meio do mérito de Abraão, nós somos abençoados porque Deus cumpriu a promessa que ele havia feito a Abraão, de que um dia nasceria um, e que por meio dele todos nós seríamos abençoados, porque ele ofereceria o sacrifício perfeito, porque ele afastaria de uma vez por todas a santa e justa ira de Deus que pairava sobre nós, porque por meio do sangue dele o véu se rasgaria, e finalmente nós estaríamos na presença dele, viveríamos o que de fato o seu nome significa, Emanuel, o que significa, irmãos, Deus conosco. Então Paulo diz, se Deus entrou em acordo dessa maneira com Abraão, a lei que veio 430 anos depois, teria o poder de abrogar essa promessa? Abrogar é um termo jurídico que significa afastar, é fazer com que a lei não produza mais efeitos. Ele está dizendo, quando através do legislador Moisés, o pacto das obras veio, a aliança da graça já estava firmada, de modo que ela não foi abrogada, ela não caiu por terra, ela não deixou de produzir os seus efeitos, pelo contrário, nós, a partir de então, passamos a enxergar, de uma maneira mais detida, mais clara, como esse pecado se torna tão danoso, e como essa promessa que nós experimentamos a partir de Abraão se torna tão preciosa. E é por causa disso, irmãos, que não pode haver qualquer dúvida sobre a maneira com que nós somos salvos. A justificação pela fé sempre foi o plano original de Deus, elaborado antes da fundação do mundo e posto em prática através de Abraão, antes da entrega da lei,
a partir de Moisés. É o que diz o versículo 8 do capítulo 3 que nós estamos estudando. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a quem? A Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba como, com essa introdução, o versículo 9 do capítulo 3, ele ganha mais força, ele ganha outras cores. É um versículo que nós já estudamos, inclusive. Mas perceba como que, com a ajuda dos versos iniciais que nós estamos analisando aqui, o versículo 9, ele se torna, de fato, poderoso como ele é. Versículo 9, de modo que, esse de modo que significa, com base em tudo que nós estudamos até aqui, os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. E em Romanos, capítulo 4, versículo 16, onde Paulo explica, com outras palavras, a mesma coisa que nós estamos estudando aqui, como é que Abraão é salvo por meio da fé, ele diz, Romanos 4, 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça de Deus. Meu irmão, você não estará no céu porque você é gente boa. Você não estará no céu porque você promete e cumpre. Você não estará no céu porque você compra e paga. Você estará no céu porque, por meio da fé, você se apropriou do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Deus te concedeu isso gratuitamente. Então, Paulo conclui o argumento no versículo 18 que nós lemos. Por quê? Se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Abraão, mesmo tendo sido um patriarca, tendo vivido muitos séculos antes de Moisés, que trouxe a lei, ainda assim foi justificado por meio das obras. Ele foi justificado por meio, versículo 6 do capítulo 3, ele acreditou em Deus. Quando você usa esse termo, acreditar, você está usando o quê? Fé. Ele acreditou em Deus e isto lhe fora imputado. Olha a ideia de justificação. Olha a ideia de imputação de justiça. Olha a ideia de aquilo que lhe é dado quando você não merece. Pois bem, Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. De modo que só agora, finalmente, os Gálatas estão preparados para a conclusão do argumento inicial do apóstolo Paulo. Versículo 7. Portanto, para que não reste dúvida, saibam que os da fé é que são filhos de Abraão. Agora imagine um judeu ortodoxo ouvindo isso quando essa carta foi lida publicamente pela primeira vez. Você tem que acreditar. E por que isso é tão chocante para nós? Porque para nós, seres humanos, é difícil acreditarmos que nós não valemos absolutamente nada. É difícil, meu irmão, você conceber que você não tem nada a oferecer. É difícil concretizar na mente que você não contribui com absolutamente nada para a sua salvação. A salvação é produto da graça. Compete ao Espírito Santo, quando o Evangelho é pregado, levar você, pecador, até o sangue derramado na cruz e perdoar os seus pecados ali. Não é você que caminha até lá, é o Espírito Santo que leva você. É por isso, irmãos, que Deus é soberano quanto à salvação. E é por isso que, se porventura nós tenhamos algum amigo precioso que ouve uma mensagem como essa pela primeira vez hoje, que você tem que estar com o coração aberto, meu irmão, para que o Espírito Santo renove a sua natureza de uma vez por todas. Porque você não está no comando de nada, você não é o Senhor da sua vida, você não é o capitão do seu destino. A única coisa que você tem assegurada, se não se render ao senhorio de Cristo, é uma eternidade de sofrimento em glória, destituído da presença dEle. Você precisa desesperadamente de Jesus. Qual foi a razão de ser da lei? Vamos ler do verso 19 ao verso 22. Qual, pois, foi a razão de ser da lei? Paulo é um escritor brilhante, não é? Todo mundo faria essa pergunta. Eu me fiz, você também se fez. Paulo vai responder. A lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Você já sabe quem é o descendente da promessa, irmãos? É o Senhor Jesus.
e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Respondam para mim. De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que merecem, aos que lutam por isso, aos que creem. A lei serviu para que o povo não se afastasse ainda mais de Deus. A lei era uma espécie de remédio paliativo que o conservaria, ainda que de uma maneira precária, até a chegada do descendente que havia recebido a promessa, e nós sabemos quem é. O descendente é Cristo. Então Paulo diz no verso 19, qual, pois, a razão de ser da lei? Ora, a lei foi adicionada por causa das transgressões. Deus queria refrear o mal. Como? Nos mostrando a vileza do nosso coração, toda a maldade que habitava dentro de nós. A lei não foi entregue ao homem para que o homem fosse justificado por meio dela, mas para que ela servisse como uma espécie de lente que deixasse bastante claro a iniquidade do homem, o tamanho da maldade do seu coração e bem assim o seu pecado, ajudando a refrear essa maldade e não a exterminá-la. Quando Deus nos deu a lei por meio de Moisés, Ele estabeleceu um patamar tão elevado, mas tão elevado que sabe quantos seres humanos teriam condições de cumpri-la? Digam para mim. Nenhum. Portanto, versículo 24, a porção inicial, a lei nos serviu como um aio, um professor, um mestre, mostrando toda a nossa impossibilidade de nos salvar por nós mesmos, mostrando toda a maldade do nosso coração, o abismo que nos separava de Deus. Paulo torna isso cristalino quando escrevendo Romanos capítulo 3, e ele diz assim nos versos 19 e 20, Paulo diz, ora, deixa eu ler aqui, irmãos, que a minha memória também não é essas coisas não, viu? Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Agora preste atenção, Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando Deus, através de Moisés, nos deu a lei, Ele queria nos salvar por meio dela? Não. Ele queria pegar aquele dedo 3 vezes santo dele, colocar bem no seu rosto, meu irmão, e dizer assim, você é um miserável pecador. E o salário do pecado é a morte. Ah, mas você poderia dizer, esse pastor, ele está exagerando. Eu sou gente boa, pastor, sou bom marido, sou boa esposa, eu prometo e cumpro, eu compro e pago. Eu gosto muito, irmãos, para ilustrar esse ponto, de uma historinha que eu aprendi com o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte, para nós ganharmos tempo aqui, pense em 3 pecados bobos que você cometa num dia. A gente não quer fazer diferença de pecado capital e venial, mas pense em 3 pecados, tá bom? Pensou? 3 pecados. Você comete mais ou menos por dia? Imagine que você comete 3 pecados em um dia. Um mês, em média, tem quantos dias? 30. 3 pecados por dia, 10 dias, 30 pecados, 90 pecados por mês. Em 10 meses, 900. Em um ano, pelo menos 1000. Quantos anos você tem? Sem contar que você já nasceu herdando o pecado de quem? De Adão, que é o nosso cabeça federal, que é o nosso representante perante Deus. O que é que você merece, pecador? Se basta um único pecado para nos condenar eternamente. Ah, irmãos, nós precisamos desesperadamente dessa graça. Nós precisamos dizer desesperadamente ao Senhor Jesus, ser Senhor de todas as áreas da minha vida. Não permita que absolutamente nada esteja sob a minha responsabilidade, porque eu não sei, Senhor, o que é melhor para mim. Nós precisamos fazer a mesma oração de Agostinho, Senhor, dá-me o que ordenas, e ordenas o que quiseres. Faz a tua vontade soberana em minha vida, porque eu estou aqui para te servir.
Portanto, irmãos, está claro, versículo 21, se houvesse uma lei capaz de nos salvar por meio dela, a justiça seria procedente de onde? Dessa lei. Mas há uma lei suficiente para fazer isso por nós? Digam para mim. Não há. Porque o objetivo da lei é provar que nós somos o quê? Pecadores. É por isso que no versículo 22, Paulo diz, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Não há nada que não tenha sido contaminado por ele. É aqui que nós encontramos a maravilhosa doutrina reformada da depravação total do homem. E de tudo mais que foi criado e contaminado pelo pecado. Olhe para o versículo 22. A Escritura encerrou tudo sob o pecado. Com que finalidade? Paulo vai dizer ainda no verso 22. Olha a preposição de instrumentalidade. Para que, por meio da fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida a quem viaja 3 vezes por ano a Jerusalém, guarda o sábado, faz circuncisão, coloca um galho de arruda por trás da orelha, amarra uma fitinha no braço. Meus irmãos, não é por meio dessas coisas que nós aplacamos a ira de Deus, mas é por meio do sangue precioso do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para aquelas marcas dos cravos nas mãos e nos pés dele, para o lado aberto pela lança do pretor romano, para a cabeça dele depauperada pela coroa de espinhos, quando nós olhamos para todo aquele sangue que foi derramado e podemos falar com a ajuda do Espírito Santo, isso foi por mim, nesse momento você se livra da ira de Deus. Porque se diz que a morte de Cristo foi vicária, porque ela substitui a sua. Você pecou, você tem essa multidão de pecados, você deveria morrer e ser condenado eternamente. Mas o Deus Pai envia o Deus Filho para sangrar por você e descarregar toda a ira sobre ele, de modo que sobre você ele imputasse tão somente e belamente o quê? A sua justiça. Você consegue compreender isso? Pois bem, e aqui nós encerramos. Uma vez estabelecida a razão da lei, todo mundo aqui compreendeu porque foi que a gente recebeu a lei? Amém? Agora Paulo nos explica como é que esta mesma lei nos conduz a quem? A Cristo. Por que é que Charles Spurgeon era considerado o príncipe dos pregadores? Ele diz, não importa o texto que Deus coloque ao meu coração para pregar, eu pego esse texto e a partir dele eu traço uma linha direta até aonde? Até a cruz. Simples assim, irmãos. Simples assim, a cruz é o centro. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por meio de quê? Como é bonito o argumento, né, irmãos? Paulo está sendo inspirado pelo Espírito Santo aqui, é verdade, mas não fica nenhuma ponta solta. É fantástico. Ele diz, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante o quê? A linhagem de Abraão? Mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver mais judeu, nem grego, escravo, liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós, isso aqui é escrito para judeus ortodoxos, viu, irmãos, no contexto de Paulo aos Gálatas, porque todos vós, pretos e brancos, magros e mais fofinhos como eu, todos nós somos 3 em Cristo, somos 4 em Cristo, é assim que está escrito, todos nós somos nós somos um em Cristo, em Cristo, nós somos um em Cristo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo... Não é magnífico o evangelho? Eu nasci em Limoeiro, no estado do Pernambuco, e sou descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Se os meus olhos se fecharem hoje à noite, na próxima vez que eles se abrirem, sabe onde eu vou estar, irmãos?
foi ensinado hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Se você não veio para a escola bíblica dominical, você não sabe o desperdício de alegria que foi para a sua alma eterna. Porque Deus falou de uma maneira muito bela, hoje pela manhã, ao nosso coração, com o pastor Jorge. Venha para a escola dominical, meu irmão, em nome de Jesus. Se os meus olhos não se abrirem amanhã pela manhã, irmãos, eles se abrirão no seio de Abraão, onde há alegrias indizíveis e delícias perpetuamente. Porque eu não sou simplesmente um descendente espiritual de Abraão, eu também sou herdeiro da mesma promessa. E se eu sou herdeiro dessa promessa, eu sou co-herdeiro com quem? Com Cristo. Existe alguma mensagem mais bela que essa? Digam para mim. É claro que não. É claro que não. Inclusive, alguns irmãos em pé, eu quero agradecer a gentileza desses irmãos. Hoje as cadeiras não foram suficientes, irmãos, glória a Deus. E alguns irmãos preciosos estão de pé para acompanhar o serviço do culto, e nós ficamos muito felizes e vamos providenciar mais cadeiras, amém? Em nome de Jesus. Pois bem, a lei nos conduz a Cristo, de modo a nos fazer compreender a importância da morte vicária dele. Paulo diz no verso 23, mas antes que viesse a fé, nós estávamos sob a tutela da lei, nós já aprendemos isso, nós estávamos nela encerrados, para que futuramente pudéssemos compreender o que essa fé significava. Quando Paulo diz que nós estávamos sob a tutela da lei, a ideia é de que a lei nos conduzia, a lei exercia autoridade sobre nós, mas não apenas isso, a lei nos escravizava. Paulo diz que nós estávamos nela encerrados, a ideia é preso, encerrados, trancafiados. Por quê? Porque na lei não há misericórdia. Na lei você tem que ser perfeito. Na graça, você tem que ser grato. Porque esse amor nos constrange. Não significa dizer que por meio da graça você pode se comportar da maneira que você quiser. A lei que foi aperfeiçoada e afastada por Cristo foi a lei cerimonial, porque nós não precisamos mais sacrificar animais. Nós já temos um cordeiro que ofereceu o sacrifício perfeito, suficiente e eficaz de uma vez por todas, mas o aspecto moral da lei nós precisamos preservar. Você quer ter uma ideia? Você pode blasfemar o nome de Deus? Você pode desobedecer o seu pai e a sua mãe? Você pode desejar a esposa do seu próximo? Os bens do seu próximo? Claro que não, portanto há um aspecto da lei que precisa ser preservado. E quando você, por exemplo, desrespeita o papai e a mamãe, nesse momento você peca. Quando você toma o nome do Senhor seu Deus em vão, você peca. Mas no momento em que você é arrastado pelo Espírito Santo e se torna propriedade exclusiva de Cristo, no momento em que você passa a ser uma nova criatura, esse pecado deixa de ser prazeroso e passa a ser um acidente que te retira o sono, que te retira a paz, que te retira o sossego, até que finalmente você pede perdão e encontra em Cristo um lugar de misericórdia. Por quê? Porque você tem que continuar procurando um lugar de perfeição. Contudo, quando você não conseguir, esse pecado vai ser perdoado. Por meio de quê? Por meio do sangue. Só há perdão de pecados quando há derramamento. Na cruz do Calvário, Jesus te perdoou por tudo aquilo que um dia você vai fazer. Isso te dá licença para pecar? Isso te dá licença para amá-lo cada vez mais e dizer, eu não posso me levantar contra todo esse amor. Esse amor que me constrange, me obriga a ser uma pessoa cada vez melhor. Portanto, o objetivo da lei foi servir de aio, de preceptor, de professor, de condutor, até quem? Até Cristo. Versículo 24, a parte final. Para que em Cristo nós fôssemos justificados por meio de quê? Da fé. Agora olhe para o versículo 25, irmãos, e esse versículo é o versículo primordial da nossa reflexão de hoje à noite. O que diz o versículo 25? Se a lei já te conduziu a Cristo, e se você já foi justificado por meio da fé, você vai permanecer subordinado à lei? Não. Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ao professor, ao preceptor, aquele que veio antes. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei. E pegou o mérito daquilo que ele conseguiu a cumprir e depositou na nossa conta. E essa é a ideia de justificação.
É por isso que nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Você precisa fazer circuncisão? Não. Você precisa guardar o sábado cerimonial? Não. Precisa viajar 3 vezes por ano a Jerusalém? Não. Você precisa ficar olhando para os cascos dos animais, se é fendido, se é fechado, se remói, se não remói. Você precisa fazer isso? Não, você não precisa fazer isso, meu irmão. Porque você vive por meio da graça de Deus. E essa graça será suficiente para te conduzir em triunfo até o fim. Como é que Paulo termina? Do verso 26 ao 28. Pois todos vós sois filhos de Deus. Devia ser escrito com letras douradas, não é? Eu vou repetir para você. Pois todos vós sois filhos por meio da fé em quem? Ai, como é bonito. Versículo 27. Porque todos quanto fostes batizados. Essa palavra batizar significa unir espiritualmente. Porque todos quantos fostes unidos a Cristo, a sua morte, ao seu sepultamento e a sua ressurreição, foste deles o quê? Revestidos. Por causa disso, porque Cristo vive em nós e nos revestiu da sua justiça, versículo 28, não pode mais haver judeu ou grego, escravo, livre, homem, mulher, porque todos, de todas as etnias, de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos esses que foram comprados pelo sangue de Cristo, pertencem a quem? Nós somos, irmãos, família dele. E aqui, sabe, encaixa como uma luva o que Paulo diz aos Efésios. E é por isso, irmãos, que Efésios é a plataforma superior, assim. Todos os documentos bíblicos são belíssimos, mas Efésios ocupa um lugar muito especial no meu coração. Com base em tudo isso que eu falei, olha o que Paulo vai escrever em Efésios capítulo 2, versículo 11. Ele diz assim: preste atenção, meu irmão. Esse é o momento, olhe para o pastor. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e essa última frase é a pior de todas, e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes o quê? Versículo 19 de Gálatas capítulo 2, de Efésios capítulo 2. Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois... Você pode repetir, meu irmão? Então não importa se você é Silva, ou Santos, ou Barbosa, ou Araújo, ou Lopes. No versículo 20 diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, sobre o fundamento dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Mas você quer ver como Paulo, sendo inspirado por Deus, produziu um documento belíssimo? Olha agora para o versículo 29 de Gálatas capítulo 3. É o último versículo de Gálatas capítulo 3. Olha como Paulo vai concluir, irmãos. Se preparem. E se sois de Cristo, qual é a resposta? Você é sim ou não? Sim. E se sois de Cristo, você é sim ou não? Sim. Então, meu irmão, você também é descendente de Abraão. Mas não apenas isso. Você também é um herdeiro. Segundo o quê? E aquele que fez a promessa... Quais são as aplicações, irmãos? Em primeiro lugar, a lei das obras nunca teve o objetivo de nos salvar. Isso ficou claro?
ela não foi entregue ao homem para que o homem fosse justificado por meio dela, mas para que ela servisse como uma espécie de lente que deixasse bastante claro a iniquidade do nosso coração e como nós precisávamos desesperadamente de um Messias, de um Salvador. Isso nos leva à segunda aplicação. Através do sacrifício de Cristo, nós somos retirados do jugo da lei, da sua autoridade. A lei agora não é mais o fiel da balança. A lei agora não é mais o termômetro do nosso relacionamento com Deus. Pelo contrário. Agora, justificados por meio do sangue de Cristo Jesus, a lei passou a servir para deixarmos claro que esse Deus verdadeiramente nos ama. Porque Deus prova o seu amor para conosco, nos amando enquanto nós éramos ainda o quê? Pecadores. Em Cristo Jesus, portanto, terceira aplicação, nós somos descendentes espirituais de Abraão, que é nosso pai. E não apenas isso, nós também somos herdeiros de Deus e, consequentemente, nós somos co-herdeiros com quem? Com quem? Com Cristo. Nós somos família de Deus, alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós somos o povo mais feliz da terra, irmãos, porque nós sabemos de onde nós saímos, nós sabemos onde nós estamos, e nós sabemos exatamente, sem sombra de dúvida, para onde é que nós vamos, irmãos? Hoje nós estamos mais perto de lá do que nós estávamos ontem. Se o Senhor Jesus não voltar ainda hoje, como o pastor Jorge nos ensinou, amanhã nós estaremos ainda mais perto, e mais perto, e mais perto. E sabe o que é que pode nos separar do amor de Cristo Jesus?